O fim da Guerra Fria fez com que muitos intelectuais conservadores comemorassem o que denominaram de triunfo do capitalismo, pois, segundo defendiam, tal sistema provou ser melhor que o socialismo ao distribuir riquezas e incrementar novas tecnologias, gerando mais progresso para os povos. Disseram que a riqueza havia aumentado no mundo, novas democracias surgiram e muitos povos tiveram seu bem-estar aumentado porque conseguiam consumir mais. Esta é a ótica do conservadorismo. Fukuyama escreveu um livro que se tornou célebre em 1991, o chamado O Fim da História e o Último Homem, no qual fazia uma ode ao capitalismo e suas supostas virtudes, chamado por ele em seu livro de Democracia Liberal. O livro também sugeria que a história como conhecemos havia terminado. Era chegada a vez da globalização, onde as nações e fronteiras iriam importar cada vez menos. Porém, o tempo mostrou que o livro estava errado, assim como análises apressadas de intelectuais de direita. A história não acabou. O que acabou foi um capítulo dela. Ainda existiam classes, uma que dominava e outra sendo dominada. Havia pobreza, e o aumento da riqueza foi para poucos. O que se viu ao passar dos anos foi um aumento do abismo entre ricos e pobres. E para piorar as coisas, o meio ambiente estava sendo devastado devido à exploração desenfreada do capitalismo, surgindo então o ecossocialismo e partidos verdes adversos ao modo exploratório do capitalismo. Surge a tese do desenvolvimento sustentável. Conferências sobre o clima foram feitas, mas os países desenvolvidos se recusavam a assinar acordos para frear a poluição causada pela exploração dos recursos naturais e pelas indústrias. A propalada globalização e abertura de mercados eram tão somente a abertura e facilidade dos governos locais perante as transnacionais. As mesmas indústrias e corporações imperialistas que atuaram nas guerras mundiais e locais continuam a intervir nas políticas dos países periféricos, com o intuito de expandir seus negócios e lucros a custo do sofrimento e exploração das massas trabalhadoras. Para que pudessem entrar nos países, foi necessário mudar a tática de intervenção. Essas grandes empresas, com sua maioria tendo sede nos Estados Unidos, passaram a contar com a mídia, apoiando e tendo participação nos grandes conglomerados de comunicação. Aliadas ou subordinadas a esses interesses capitalistas, tais empresas passaram a divulgar e doutrinar os povos de toda a parte do mundo com os valores burgueses como família tradicional, vitória a qualquer preço, status, riqueza, individualismo exacerbado, competição, materialismo, ganância. Ideias acerca da solidariedade, repartição dos bens, desapego às coisas materiais, vivência em comunidade foram e são rechaçadas por esse nem tão novo sistema de valores. Mais uma vez, a questionável tese do homem ser egoísta por natureza é largamente alardeado pelos quatro ventos. Na verdade, isso apenas serve ao consumo desenfreado. Daí a explosão de celulares, smartphones, aparelhos individualistas para pessoas cada vez mais individualistas. A extrema-direita encontrou um terreno fértil para seus valores e logo passou a atacar o socialismo de todas as formas. Uma das ideias principais que esconde um individualismo disfarçado é a chamada meritocracia. A burguesia se vale dessa forma valorosa e muito bem aceita moralmente para esconder a exploração das massas trabalhadoras, pois o mérito é algo individual que pouco ou quase nada acrescenta à sociedade. Como exemplo da contradição da meritocracia com a justiça social, temos o fato da população ter direito ao acesso ao ensino superior, mas isso é colocado de lado em prol de poucos que conseguem vagas nas universidades públicas do Brasil, graças aos seus méritos individuais. A tese da meritocracia cai por terra quando é confrontada no campo moral e real. Uma sociedade que não fornece meios justos e iguais para que todos possam obter suas conquistas mediante suas capacidades individuais não pode ser considerada correta.
Num país como o Brasil, onde famílias se perpetuam no poder, juntamente com seus meios de obter seus méritos, não se pode falar em meritocracia quando a maioria de sua população não consegue nem chegar perto disso.